Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, esses bolsonaristas, eles querem complicar tudo, porque o objetivo deles é implantar no Brasil a ditadura militar. E agora olha bem, e são todos os bolsonaristas, não são só alguns não, inclusive aqueles que são ministros no Supremo Tribunal Federal, que é o caso inclusive do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que ele votou inclusive na quinta-feira para absolver 17 terroristas que estão envolvidos, inclusive, no golpe de Estado contra a nossa democracia. E eles participaram de todos aqueles movimentos de 8 de janeiro. Inclusive, eles estavam acampados depois que teve todo aquele ato terrorista na Praça dos Três Poderes, que quebraram tudo. Eles destruíram tudo, inclusive. Aí o que acontece? Eles foram lá pro QG do Exército. E muitos deles que não foram gravados lá na Praça dos Três Poderes, porque muitos deles não gravaram nada. Então o negócio é o seguinte, eles ficaram como só permaneceram no QG do Exército. Só que no QG do Exército, eles estavam excitando o Exército a dar um golpe de Estado, porque eles queriam o golpe de Estado para implantar a ditadura do Bolsonaro, a ditadura militar no Brasil. Agora, o André Mendonça, inclusive, que é um bolsonarista de carteirinha, e tem outro porém, ele era ministro da Justiça do Bolsonaro. Então ele faz parte do grupo de golpista. Só que o negócio é o seguinte, na investigação da Polícia Federal, não investigaram eles, mas pelo comportamento deles no Supremo Tribunal Federal, a gente nota que eles só puxam a sardinha para o lado dos bolsonaristas. Inclusive, na votação de condenação dos 17 réus acusados do envolvimento que eles estavam lá no QG do Exército, votaram para condenação os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino. E aí o André Mendonça abriu divergência na votação. Ainda afirmou que a denúncia da Procuradoria-Geral da República não comprovou o dolo dos denunciados. Como não comprovou? Eles estavam no QG, foram presos em flagrante no QG. Estavam pedindo o golpe de Estado e excitando o Exército a dar o golpe de Estado. Eles não fizeram nada. Já a presença deles no QG do Exército já é uma comprovação de tentativa de golpe de Estado.
E aí olha bem o que ele fala, abre aspas, observa-se que não há prova sólida quanto ao dolo, enquanto vontade livre e consciente de praticar os delitos narrados na inicial. A par da simples admissão de cada réu de que estava de fato no acampamento, sem intenção criminosa ou violenta. Espera um pouquinho, se é comprovado que eles estavam de fato no QG do Exército, acampado, excitando o Exército a dar o golpe de Estado, isso não significa nada para esse ministro bolsonarista? Esses 17 réus, eles foram denunciados pela PGR por participar, inclusive, do acampamento montado em frente ao quartel-general em Brasília. Agora, no entendimento do relator, o ministro Alexandre de Moraes, 16 dos acusados deveriam cumprir pena de 1 ano de reclusão, além de pagar 20 dias de multa no valor de meio salário mínimo vigente na época dos ataques antidemocráticos e 5 milhões por danos morais para um dos réus. A punição foi de 2 anos e 5 meses de reclusão, somando a multa. Só que eu, no meu modo de ver, eles estavam tentando dar um golpe de Estado. Se eles não tivessem tentando dar o golpe de Estado, eles não estariam lá no QG do Exército. Porque o pessoal todo que estava lá era para tentar dar um golpe de Estado. Por isso eles marcharam do QG do Exército até a Praça dos Três Poderes. E na Praça dos Três Poderes, eles detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Agora, dá uma pena de 2 anos, 1 ano para um pessoal desse. Eles estavam acampados, excitando o tempo inteiro o exército a dar um golpe. E tem outra. Eles estavam lá praticamente a mando do Bolsonaro, porque era o Bolsonaro que estava coordenando isso. E foi o Bolsonaro que organizou essa tentativa de golpe de Estado. Como está na nossa Constituição, tentativa de golpe de Estado é crime. Agora, eu acho que esses criminosos têm que ter uma pena maior. Isso no meu conceito. Porque todos eles aí, agora, estão participando desses atos do Bolsonaro, inclusive em São Paulo, no Rio de Janeiro, em vários lugares. Porque, inclusive, eles trazem esse pessoal de ônibus, fretado. Agora, alguém financia isso. Será que a Polícia Federal não vai investigar isso também? E tem outra, os atos que eles fazem, eles atacam o Supremo Tribunal Federal. Atacam todas as instituições do Brasil, inclusive o presidente da República. Não viu aquele deputado idiota? Porque só pode ser idiota para falar aquilo em plenário, que queria matar o presidente Lula. É, porque aquilo deu a entender a isso. Ele falou, quero que o Lula morra, só que não sou eu que vou matar. Espera um pouquinho. Então ele vai mandar alguém fazer isso.
porque, inclusive, eles estavam votando um requerimento para desarmar, olha bem, para desarmar, e ele parece que foi o redator disso, para desarmar o pessoal da segurança do presidente da República. Para que eles querem desarmar o presidente? Ele diz que quer que o Lula morra, só que não é ele que vai matar. Faz um projeto para desarmar a segurança do presidente. Qual é o objetivo disso? Eu acho que a Polícia Federal tem que investigar isso. E são eles, os bolsonaristas, igual a esse Mendonça e outros que tem no Supremo Tribunal Federal. Porque, veja bem, em um outro julgamento, o Cássio Nunes e o Mendonça, eles adotaram uma tese para livrar a cara, sabe de quem? Do tal de Bananinha. Exatamente, num processo com aquela jornalista, a Patrícia Campos Melo. Agora, só que a maioria do Supremo Tribunal Federal negou o recurso do deputado federal que está fugido nos Estados Unidos porque está com medo de ser condenado no Brasil. E tem outra. Os ministros confirmaram a decisão que ele já tinha sido condenado. E é uma condenação de indenização de R$35 mil por danos morais à jornalista Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo. Agora, os únicos que foram divergentes nessa votação é o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, que são bolsonaristas. Agora, o julgamento está ocorrendo em plenário virtual e termina hoje. Agora, a menos que, sabe que é o Fux, que é outro que sempre está do lado do Bolsonaro, peça vistas no processo. Agora, a repórter anunciou, a justiça denunciou o Eduardo Bolsonaro a atacá-la em maio de 2020. Isso com ofensas de teor sexual em uma transmissão ao vivo nas redes sociais. E, entre outras acusações, o deputado afirmou que Campos Melo tentava seduzi-lo a fim de obter informações prejudiciais ao genocida Bolsonaro. Agora, prevalece no julgamento do recurso o voto do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, porque, segundo o Barroso, ele não há peças novas no argumento para reverter a condenação do Eduardo Bolsonaro. E olha bem que diz o relator: com efeito para divergir da conclusão do tribunal de origem acerca da configuração de ato ilícito, no caso concreto, seria necessário um novo exame dos fatos e das provas constantes nos autos, e a providência inviável nessa fase processual, diz o relator o Luiz Roberto Barroso. Agora, seguiram o relator, o Barroso, até a noite de quinta-feira, os ministros
Alexandre de Moraes, Cristiano Zanini, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Flávio Dino. Agora resta os outros, que eles ficam sempre em cima do muro. O tal de Gilmar Mendes, que ele sempre livra a cara do Arthur Lira, o Luiz Fux, que sempre está do outro lado, e o Edson Facchini. Edson Facchini, inclusive, é aquele que o da Lava Jato dizia assim: Facchini é nosso. Agora, o André Mendonça, por sua vez, abriu divergência. E no argumento das afirmações do Eduardo o Bananinha Bolsonaro, estão amparadas pela imunidade parlamentar. Esse bolsonarista que está no Supremo Tribunal Federal, ele não sabe que é a pessoa do Eduardo Bolsonaro não tem nada a ver com a imunidade do parlamento. É a imunidade daquilo, do trabalho dele, do parlamentar. Não é da pessoa. A pessoa é outra história, porque qualquer outra pessoa. Agora, o que tem imunidade é a função do deputado. Como é deputado, tem imunidade, mas é a função, não é a pessoa. E esse ministro não sabe ver isso. Ele não sabe que a pessoa não é a função que ele tem. Porque se fosse assim, qualquer um teria imunidade. Então, a imunidade é no parlamento. Agora, eles usam isso como agressividade nas pessoas, achando que é eles que têm a imunidade. A imunidade é a função deles. Agora, segundo o bolsonarista, né, que ele está dizendo que é imunidade, agora, o ministro recebeu o endosso, esse que não sabe definir o que é função e o que é pessoa, ele foi seguido por um outro bolsonarista, aquele tal de Cássio Nunes Marques, que estava lá na Grécia, em uma festa de bandidos, que inclusive tinha um que já estava com a prisão preventiva decretada, e ele estava junto. Então, que lado ele toca? Que lado ele toca na banda? Agora, as manifestações proferidas pelo Bananinha foram em defesa da idoneidade do político. Ele não sabe que a idoneidade que ele tem é da função. E tem outra. Esse Bananinha já fugiu do Brasil porque está com medo de ser preso no Brasil. Agora, o voto do André Mendonça, olha bem o que ele diz. As manifestações proferidas pelo recorrido foram em defesa da idoneidade parlamentar do político, cuja reputação tem potencial considerável de atingir uma própria carreira pública, em resposta a jornalista, em razão da matéria publicada num contexto eleitoral. Agora, a partir das afirmações realizadas por depoente em comissão parlamentar de inquérito,
rebatida pelo Recorrida em matéria jornalística em rede social, em clara disputa de narrativa acerca das questões relevantes para o grupo político recorrente, fecha aspas, diz o voto do André Mendonça, o bolsonarista, que ele era ministro da Justiça do governo do genocida Bolsonaro. Ele joga no mesmo time. Por isso que ele defende todos os bolsonaristas. Não viu a condenação dos 17? Ele foi contra. E todas as condenações que tem bolsonaristas, ele é contra, ele não quer. Porque ele também é um bolsonarista. Agora, eu não entendo como é que não conseguiram descobrir que ele também deve estar envolvido nessa tentativa de golpe, porque ele defende esse pessoal. Se ele defende esses golpistas, porque o objetivo dele também é o golpe de Estado. Só que como ele estava, o Bolsonaro, o genocida, colocou ele no Supremo Tribunal Federal, então o negócio dele é pisar mais manso nas coisas, mas continua defendendo o bolsonarismo, porque ele é bolsonarista e é da igreja evangélica. Que os caras da igreja evangélica não enxergam um palmo adiante do nariz. Não enxergam um palmo adiante do nariz. Eles não enxergam que o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado usando eles para implantar uma ditadura no Brasil. Só que o genocida Bolsonaro esqueceu que nós já tivemos ditadura militar. E nós não queremos mais. Mas o objetivo dele é a ditadura militar e ele como ditador. Só que ditadura no Brasil nós não queremos. Nós não queremos. Nós não queremos porque nós já tivemos. Nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, vocês vão ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista. E tem outro porém, juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.